O existencialismo de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi um filósofo e crítico francês. Ele é considerado um dos maiores pensadores do século XX e representante da filosofia existencialista. Mas afinal, o que é existencialismo? O existencialismo foi um conjunto de tendências filosóficas surgindo na Europa, em meados do século XX, mais precisamente na França. Essas tendências, apesar de possuírem diferenças, partem do mesmo princípio, a existência humana. Voltando a falar de Sartre, suas principais obras são O Ser e o Nada, de 1943, e O Existencialismo é o Humanismo, de 1946. Em sua obra O Ser e o Nada, Sartre ataca duramente a filosofia aristotélica da potência. Aristóteles explicava as mudanças do ser pela passagem da potência ao ato, o que você pode vir a ser ao que você é. Para Sartre, porém, o ser é o que na linguagem de Sartre trata-se do ente em si, que será explicado posteriormente. Vamos comparar os conceitos de Aristóteles e Sartre para notar as diferenças. Na teoria aristotélica, a semente em ato, ou seja, aquilo que já é uma semente, mas em potência, se colocada numa terra boa e com condições suficientes para se desenvolver, ela pode tornar-se uma árvore. Enquanto que na teoria sartriana, a semente tem todas as características essenciais para ser a árvore. Entretanto, a semente não é uma árvore. Apenas quando a semente germina e desenvolve-se, ela existe como árvore. É sua essência manifesta na existência que a torna uma árvore. Dessa forma, a existência da árvore vem antes da essência da árvore. A existência precede a essência. Agora retomemos o conceito do ser em si. Segundo o existencialismo sartriano, existem dois tipos de seres, o em si e o para si. O mundo é povoado de em si. Podemos entender um em si como qualquer objeto existente no mundo e que não é nada além daquilo que é. O para si define a consciência humana como um tipo diferente de ser, por possuir conhecimento a seu próprio respeito e a respeito do mundo. É uma forma diferente de ser, chamada para si. É o para si que faz as relações temporais e funcionais entre os seres em si, e ao fazer isso, constrói um sentido para o mundo em que vive. O para si não tem uma essência definida, ele não é resultado de uma ideia pré-existente. O existencialismo sartriano desconsidera a existência de um criador que tenha predeterminado a essência e o sim de cada pessoa. É preciso que o para si exista, e durante essa existência ele define, a cada momento, o que é sua essência. Cada pessoa só tem como essência imutável aquilo que já viveu. Posso saber que o que eu fui se definiu por algumas características ou qualidades, bem como pelos atos que já realizei, mas tenho a liberdade de mudar minha vida deste momento em diante. Uma caneta, por exemplo, é um objeto criado para suprir uma necessidade, a escrita. Para criá-lo, parte-se de uma ideia que é concretizada, e o objeto construído enquadra-se nessa essência prévia. Um ser em si não tem potencialidades nem consciência de si ou do mundo, ele apenas é. Os objetos do mundo apresentam-se à consciência humana através das suas manifestações físicas, os fenômenos. O para si é demonstrado no meio humano, pois uma caneta precisa de sua essência para ser, e não pode mudar seu ser. Já a humanidade primeiro existe, depois tem uma função, já que podemos trocar nossas funções. Dessa forma, não podemos dizer o que uma pessoa será antes dela existir. O homem não é para depois existir, ele existe para depois ser. Para Sartre, não existe essa coisa de natureza humana, pois a existência precede a essência. Falar em natureza traz a ideia de algo previamente determinado, porém, o que existiria na concepção de Sartre é uma condição humana onde o valor fundamental da condição humana é a liberdade, pois é ela que move o ser humano. Ou seja, em situações de incertezas, o ser é livre para tomar decisões e ações que bem entender, sendo responsável por seus atos. Assim, em situações do dia a dia, quando obtemos sucesso, dizemos: eu era livre para decidir qual caminho rumar, e no final triunfei.
e quando fracassamos em algo, culpamos qualquer meio externo que nos levou ao fracasso, mas raramente nos responsabilizamos. Para Sartre, somos responsáveis por quaisquer decisões que tomemos, já que somos livres para tomá-las. Dessa forma, chegamos à máxima de Sartre: o homem está condenado a ser livre.